Então, boa tarde a todos. Com muita alegria que estamos aqui novamente nesse encontro para mais uma reflexão. E antes de nós iniciarmos essa reflexão, quero só fazer um pequeno comentário que, de forma alguma pretensão de ensinar, né, essa tarefa dos pais de como educar, né, seus filhos. Tá? Que o tema, a nossa reflexão, é sobre o papel dos pais na educação dos filhos. Então, esse tema é para nós refletirmos qual é o nosso papel, qual a nossa importância na educação dos filhos. Porque cada família, né, como nós sabemos, tem lá as suas arestas, né? Tem as suas dificuldades, tem os pontos a serem tratados. Então, seria muita pretensão querer ensinar algo, né? Porque todos nós passamos por esse processo e estamos nesse processo de educar nossos filhos. Um dia, né, nós fomos crianças, fomos adolescentes, até a fase adulta, então coube aos nossos pais essa responsabilidade. Então, considerando, né, esses desafios que cada família tem, como está hoje o planeta, né, o mundo, nós vivemos nessa correria do dia a dia, nessa busca, muitas vezes, extremamente estressante, digamos assim, no buscar, no ter, no querer. A gente pode querer, mas às vezes há um excesso em ter. E a gente acaba esquecendo de algumas coisas básicas. Dentro de uma delas é quanto à educação de nossos filhos. Existe uma diferença entre educar e instruir. Na pesquisa, nesse estudo, que eu fiquei refletindo, eu acho que todos nós, né? Acredito que todos nós tenhamos que estar sempre nessa busca de entender como proceder, a importância dessa educação para os nossos filhos, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos um avanço tecnológico extremamente, a cada dia é uma novidade, sempre, né? Informações em cima de informações. E principalmente hoje, onde as redes sociais, né, que esse avanço tecnológico ele é importante, ele é extremamente interessante e necessário, porém, algumas coisas, como sempre, nós acabamos distorcendo e levamos para um outro caminho, como as redes sociais, por exemplo, que traz hoje, normalmente, tem muita coisa boa, mas tem aquela questão do tudo é lindo, maravilhoso, onde, né, eu preciso mostrar que eu estou muito bem, que eu estou conhecendo lugares e que eu estou muito feliz. Que legal, é muito bom a gente poder viajar, conhecer lugares, mas sim aquela necessidade de mostrar, né, que eu estou numa plena felicidade. Muito mais, às vezes, do que estar curtindo aquele passeio. E isso, para os nossos filhos, afeta, e muito, porque é feito transmitida uma ideia que tudo é maravilhoso, e ele muitas vezes não está nessa situação. E através da educação a gente consegue ir moldando isso.
mostrando que não é bem assim, as coisas não são bem assim. E nessa de educar e instruir, nós começamos a misturar as coisas. A educação, o que ela envolve? Ela envolve a formação moral e comportamental, enquanto que a instrução se concentra na transmissão de conhecimentos. Pais educam seus filhos com princípios morais, valores, como honestidade, solidariedade, empatia, respeito e limites. Esses são apenas alguns exemplos de valores. Eu estava assistindo um vídeo, talvez, né, o pessoal conheça, citar aqui o Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo, escritor, e ele estava comentando que muitos dos pais hoje estão perdidos nessa questão de educação e escola. Estão transferindo a educação, que é responsabilidade dos pais, para a escola. E ele disse que em um certo momento, lá num evento que ele estava, com os pais, numa reunião, e um dos pais perguntou para ele: professor, o que os pais podem ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E aí ele respondeu: pai, essa sua pergunta ela está inversa, é o contrário. O que a escola pode auxiliar os pais na educação dos seus filhos? Porque a educação é responsabilidade dos pais. A escola, ela escolariza, ela ensina, ela traz conhecimento. E nesse pacote todo, dessas correrias, desse avanço tecnológico, por exemplo, dessas coisas, né, da gente celular, tudo isso que a gente já sabe, muitas vezes nos leva a fazer essa confusão, que a responsabilidade de educar nossos filhos é da escola. E não, é responsabilidade nossa. Se nós levarmos isso, né, é o que acontece. É o que está acontecendo, a realidade. A gente não pode ficar aqui, como se diz, passando a mão sobre a cabeça, né? Existe esse, está passando a mão. Nós não podemos passar a mão sobre as nossas cabeças. Nossas, porque eu também sou pai e passo pelo mesmo processo. E vamos combinar, né? Educar não é nada fácil. Nada, é trabalhoso. É trabalhoso, mas é necessário. Nós precisamos ter essa consciência, a responsabilidade nossa. Esse é o nosso papel, educar nossos filhos. E aí eu fui buscar, assim, isso tudo, a doutrina deve nos dizer alguma coisa, com certeza nos diz. E aí, o que a doutrina nos diz sobre isso? E eu fui buscar algumas citações das obras. Na obra Constelação Familiar, psicografia do Divaldo Franco, ditada pela Joana de Ângeles, no capítulo 3, Os Genitores. Em um determinado parágrafo, nós encontramos isso. Comprometidos antes do renascimento, em face de deveres inadiáveis, os espíritos que irão construir o grupo familiar assumem responsabilidades perante a futura prole, seus filhos, elaborando planos e projetos que se devem concretizar quando na organização carnal, de modo a atender o impositivo da evolução. Olha só, comprometidos antes do renascimento. Quer dizer que lá no plano espiritual, nós já assumimos um compromisso. Em face de deveres inadiáveis. Então, nós assumimos um compromisso
um compromisso e é dever nós cumprirmos. É uma responsabilidade nossa. Esse pequeno parágrafo dessa obra. Continuando. No Livro dos Espíritos, na parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4, tá? Parecenças físicas e morais, Kardec pergunta 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Então, aqui ele pergunta, nenhuma influência, quer dizer, nasceu os pais, né? Resposta, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Então, essa educação faz parte, porque nós temos o compromisso de um auxiliar o outro no progresso. E os pais, mais uma vez aqui, responsáveis. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, nós já vimos lá no parágrafo anterior, comprometimento. Esse aqui já fala em missão. Então, nós temos comprometimento e missão. A responsabilidade só vai aumentando, né? Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Constitui isso uma tarefa. Compromisso, missão, tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Na obra Consolador, Francisco Cândido Xavier psicografou pelo Espírito Emmanuel, no capítulo, na questão 110, Emmanuel, o Espírito, destaca o valor do lar na educação e formação do caráter dos filhos. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Ele responde, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento do caráter. E no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós finalizar essa parte, no capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, nas instruções dos espíritos, ingratidão dos filhos e os laços de família, no item 9, tem uma partezinha lá no item 9 que diz assim, lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Quanta responsabilidade, né, pessoal? Nós temos, e muitas vezes nós negligenciamos, né? Muitas vezes a gente, nessa retomada de correria, enfim, a gente acaba transferindo responsabilidades que são nossas. Nós precisamos ter essa consciência muito clara em nós. Isso é muito sério, porque se nós deixarmos de educar os nossos filhos, nós começamos a ver essas coisas que acontecem, né, no mundo, né, onde filhos, por exemplo, a gente sabe disso, que não respeitam os professores na escola. O que lhe falta, né? Educação. Essa educação de quê? De respeito, de princípios, né? Essa educação onde tem que saber que tem limites, que tem regras. E essa falta de educação, lembrando que é uma responsabilidade nossa, a gente vê essas coisas que vão acontecendo. Porque, como diz aqui, é muito claro, né? E nós sabemos disso, que tudo começa no nosso lar, tudo começa na nossa casa. Se nós queremos que os nossos filhos, nós queremos que fora do ambiente familiar, as coisas sigam o seu rumo como tem que ser, como a gente sempre fala, amor, com cooperação, com respeito,
Isso começa em casa. Nós somos responsáveis por isso. Claro que nem sempre nós conseguimos, porque também nós estamos nessa escala evolutiva. Nós estamos nessa escala evolutiva de aperfeiçoamento, de melhoramento, mas nós, como pais, nós temos a obrigação, sim, nós temos o dever, o compromisso de nos preocuparmos com a educação dos nossos filhos. Por isso que lá no início eu falei aqui, o nosso foco, a nossa... não como eu faço isso, porque cada caso é um caso. Cada família ela tem, né, suas atribuições, enfim, suas dificuldades, mas sim de nós deixarmos bem claro, plantado essa semente, que nós somos responsáveis pela educação de nossos filhos. E também responsável por crescer junto com eles nessa educação. A gente pode educar sempre e deve com muito amor, com carinho, com afeto, mas com limites e com responsabilidade, com firmeza. Mas o foco, como eu disse, é nós sabermos dessa nossa responsabilidade e de não transferirmos. Claro que a gente sabe que cada caso é um caso, mas muitas vezes também há aquela transferência de responsabilidade para um avô, para os avós, né? Para tios, enfim. Mas aqui nós estamos falando como os pais, genitores, que somos responsáveis. Nós não podemos ficar transferindo responsabilidades que são nossas. Deixa eu só... E aí vem a questão do limite, né? Só para a gente abrir aqui um limite, né? Isso é a parte mais difícil, né? É muito trabalhosa nós trabalharmos a educação do filho impondo limites, mas o limite é necessário. O limite é necessário. Justamente para que as pessoas no futuro saibam que a gente tem, sim, limites, que existem regras. E isso só se consegue através de uma boa educação, uma educação de valores. Nós não podemos esquecer dos valores. E a parte da educação de uma criança, vamos pensar logo ali na frente, porque a criança, o pai é o espelho. Os pais, mãe e pai, são espelhos. E essa criança vai crescendo, vivenciando o que ele vê, o que ele enxerga, o que ele ouve, as palavras. E aí vem aquela parte que nós já passamos, e nós sabemos o quanto é difícil, que é a adolescência. Porque nós já fomos adolescentes. Nós sabemos o quanto é difícil para nós, quando fomos adolescentes, imagina, né? Podemos imaginar, cada ser é um ser, mas a gente tem uma ideia. O ser é individual, mas a gente tem uma ideia, né? No âmbito geral, a gente tem uma ideia do que é ser adolescente, jovem. E aí nós teremos que continuar com essa educação. Quando ela começa bem lá no início, na parte da adolescência, facilita para que a gente seja, para que nós sejamos também pais presentes. Que a gente entenda aquela fase, que a gente auxilie, que a gente escute, que a gente abrace, com limites. Depois vem a fase adulta, e a fase adulta continua o mesmo processo. Quantas vezes nós, adultos, acabamos por nos aconselharmos com os nossos pais? Ah, mas eu já sou adulto. Não, continua. E nós, como os pais, continuamos ainda nesse processo de educação, nessa troca de informação com os nossos filhos, hoje adultos. Olha, pessoal, a nossa importância, olha a importância dessa nossa participação direta na educação de nossos filhos. Pais são exemplos. Pais
são os primeiros modelos para os filhos. Suas atitudes e palavras exercem uma profunda influência na formação da criança. Por isso é fundamental que os pais sejam coerentes em seus valores e exemplos. Aí nós vamos lá educar o nosso filho, e pode isso, não pode aquilo, ó, isso assim, isso aquilo, aqui, isso é feio, isso não é, né? Enfim, e nós, como exemplos, fazemos tudo ao contrário do que nós estamos transmitindo. Precisamos também nos educar. Nós somos exemplos. É uma tarefa difícil, né? Mas precisamos exercitá-las. E aí, fiquei pensando, puxa, tudo isso que a doutrina nos traz, a nossa responsabilidade, o que nós somos responsáveis, que nós temos o compromisso, missão, e aí eu disse, puxa, né? Mas ela também tem outra, essa parte de responsabilidade, mas ela nos dá um caminho maravilhoso, que é o quê? Que é a evangelização familiar, onde nós temos o guia e modelo, que é Jesus. Ali nós podemos, uma maneira de educar esses valores morais, esses valores que realmente importam para nós, esse que é o valor verdadeiro nosso, para que a gente leve isso para o futuro, hoje, vivenciando para o futuro, e assim nós vamos evoluindo, que é o Evangelho do Cristo, que ali ele fala todo, ali é um manual, uma didática, um guia, é um modelo de como temos que ser. Ali está todo o estudo nosso familiar para nos educarmos. Então, quem ainda não tem o hábito de fazer o Evangelho no lar, comecemos a praticar. Nunca é tarde. O passado é passado, mas eu posso começar agora, né? O passado eu não posso modificar, mas eu posso modificar o presente, que é esse. Então, comecemos, é uma maneira de nós nos educarmos, estudando, refletindo o Evangelho do Cristo e praticando. E aí vem uma pergunta. E se, apesar de todos os nossos esforços, nossos filhos escolherem um caminho desvirtuoso? Vamos assim, nós não medimos esforço. Nós fizemos de tudo, orientamos, educamos, fizemos de tudo. E aí o nosso filho foi crescendo, virou um adulto ou adolescente, enfim, e ele escolheu ir para outro caminho. E aí? O que acontece? O que nós vamos fazer? E aí nós temos assim, existe o livre-arbítrio, né? Nós sabemos disso. E aí diz assim, ó, no mesmo livro dos Espíritos, né, no livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos, na questão 883, Kardec pergunta: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram? Então, é responsável? Os pais são responsáveis? Resposta: não. Ele fez uso do livre-arbítrio, né? Deus, na sua misericórdia, tão bondoso, nos deu essa liberdade de escolha. Porém, nós sabemos que as escolhas são nossas, as responsabilidades também são nossas. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Resumindo, não desistamos dos nossos filhos. Se isso vier a acontecer, com o nosso esforço,
a gente tenta, e a gente sabe, né, como é que funciona, mas nunca vamos desistir deles. Nunca. Não vamos desistir. Nós temos ferramentas para isso. Nós temos ferramentas espirituais, nós temos o Evangelho de Cristo, nós temos estudos, nós temos profissionais capacitados em áreas que nos auxiliarão. Então, que a gente nunca desista, nunca desista dos nossos filhos. Nunca. Que a gente, na pior situação que a gente acredita que seja, que nós nos mantenhamos firmes ao lado deles. Firmes. Sempre. Não nos culpemos quando a gente não consegue isso, ou não conseguimos fazer. Não nos culpemos. Mas nós podemos modificar a situação e começar a fazer. Os filhos foram confiados a nós. Se eles foram confiados, é responsabilidade nossa. Vou fazer aqui eu vou ler todo, tá, o que eu pensei. E inicia assim: queridos amigos, em vez de nos lamentarmos pelos erros no passado, vamos refletir sobre o presente e o futuro. A jornada da paternidade e maternidade é um aprendizado constante. Reconhecer nossos equívocos é um ato de coragem e o primeiro passo para construirmos um futuro mais promissor para nossos filhos. Abracemos novas possibilidades e renovemos nosso compromisso com a educação moral deles. Os limites, quando estabelecidos com amor, compreensão, são fundamentais para o desenvolvimento saudável de nossas crianças. Que possamos construir em nossos lares um ambiente de amor e respeito mútuo, onde cada um possa florescer e aprender. Que os princípios da doutrina nos guiem nessa jornada, oferecendo ferramentas necessárias para educarmos nossos filhos com sabedoria e compaixão. Então, assim, gratidão a Deus, a Jesus, nossa mentora da casa, Joana de Ângeles, a toda a equipe espiritual, que a paz de Jesus esteja sempre conosco, que nós nunca venhamos a desistir na educação de nossos filhos. Muito obrigado, que assim seja.